Você está no canal Movimento da Consciência e o meu nome é Tânia Malheiros. Eu trabalho com terapias complementares e integrativas há mais de 20 anos e tenho como propósito aqui falar sobre assuntos, sobre relacionamento, sobre amor, sobre liberdade. São temas que saltitam quando nós entramos dentro dessa área complementar que pode nos auxiliar por demais no nosso processo de autoconhecimento, ou os nossos desvendamentos, como você queira chamar esse processo. Eu sou especialista em campo de energia. CH tem o emblema assim, campo de energia humana, CIH. Quando vocês verem essa sigla, vocês vão saber que é campo de energia humana. A minha tarefa aqui, primordial, é falar sobre esses assuntos de relacionamento, de amor, de liberdade, que são temas tão atemporais, a partir do campo de energia humana. E é um desafio porque nós temos uma linguagem pronta, preparada para falarmos sobre a biologia, o nosso corpo biológico, né? A nossa saúde, que a gente come, que a gente, enfim, todos os aspectos biológicos. Nós temos também uma fala específica para falar sobre o mundo emocional da gente. Tanta fala, né? Do nosso emocional. Nós temos também uma fala para falar dos nossos aspectos mentais, da nossa mente. Tanto assunto, né? Esses três assuntos, esses três corpos, emocional, mental e físico, eles fazem parte do mundo físico, quando nós entramos dentro do conhecimento do campo de energia. E o grande desafio é nós falarmos sobre a própria energia, que sustenta tudo isso. Quando a gente estuda o campo de energia, a gente se depara com uma possibilidade de pensarmos além dessa fala toda sobre nosso corpo, nossa mente, nosso emocional. Nós precisamos falar disso que sustenta esse campo energético, elétrico, magnético, que tem uma linguagem toda especial, para falarmos sobre algo que está acontecendo conosco, que é a transcendência. Nós estamos transcendendo a fisicalidade, estamos indo além dos nossos sentidos. Para ir além dos nossos sentidos, nós precisamos conhecer os nossos sentidos. Por incrível que pareça, esse é o grande paradoxo. É um retorno que nós precisamos fazer de uma forma que esse corpo físico, biológico, mental, emocional, ele se integre nessa fala energética, que é muito limitada ainda para o mundo da linguagem. Por isso que eu sempre digo que eu estou aqui de forma tímida, muito tímida, para falar sobre esse assunto de energia, que é muito confundido com uma fala espiritualista. Como é que eu vou dizer assim? Tem muitas ideias sendo colocadas como possibilidade, né, de nos auxiliar, nos ajudar no nosso processo de desvendamento. Quando se estuda o campo de energia, a gente aprende que nós precisamos compreender os aspectos do nosso campo de energia para que a gente faça o que viemos fazer e não pular etapas, como todo mundo quer fazer. Todo mundo quer se desviar dos assuntos
que a pessoa precisa passar, enfrentar para a sua evolução. Isso é muito mal compreendido porque todo mundo quer tirar do caminho a sua história, a história que carrega. Essa é uma pequena introdução, mais uma vez, que eu coloco aqui sobre o propósito desse canal, que é falar sobre bioenergia ou energia de vida, que é falar sobre o campo de energia humano, sustentando nessa linguagem para nós ultrapassarmos ir além dos nossos sentidos. E os 2 vídeos passados eu falei sobre a tal explosão e o circuito. Para quem não olhou, volta lá. Tem aí, está disponível o vídeo sobre a tal explosão e o circuito. São linguagem, é uma linguagem nova para a gente falar do movimento da vida, do sistema vida. Porque quando nós falamos do campo de energia, nós estamos falando do sistema vida, não do sistema de crenças. É possível você compreender a diferença quando nós falamos dessas 2 vias que andam lado a lado no nosso processo evolutivo. Eu penso que tudo é um processo de desvendamento, desse desvendamento que todos nós estamos sendo convidados a fazer. Porque nós precisamos saber quem nós somos. Esses seres energéticos, magnéticos, elétricos, temos uma eletricidade e temos um nível X de luz, um nível X de potência. E existem certos acontecimentos na nossa vida que nós tentamos até agora dar conta a partir de determinadas crenças acerca de tudo. Amor, energia, liberdade. Esses 3 termos que eu trouxe aqui para você é o que nos move a buscar. É o amor que nos faz buscar, é a questão de querermos sermos livres que nos faz a gente buscar. E essa liberdade, esse amor, está dentro do mundo dos relacionamentos. Então, quando eu falo de campo de energia, eu estou falando do sistema vida. E tantas crenças são derrubadas quando nós começamos a compreender como isso funciona. Por exemplo, quando eu falei na explosão, vamos falar da explosão e vamos falar da nossa formação hoje. Fique aí. Eu não quero ir muito adiante com isso, mas quero falar só mais um pouquinho sobre isso hoje. E você que é novo no canal, que está aí, caiu de paraquedas, saiba que não é por acaso, porque falar sobre esse assunto é ainda bastante limitado para mim. Porque falar de energia não é só para mim o limite, para falar sobre esse assunto. É de muitos. A gente falar sobre energia sem conhecer o campo de energia é bastante problemático. Então, falar de soluções partindo de uma linguagem apenas física para os nossos problemas existenciais aqui, que estão ligados ao campo da energia humana. Hoje, gente, eu quero trazer para você uma fala que eu quero colocar essa fala, ou essas falas iniciais sobre explosão, sobre circuito, como um princípio, para nós começarmos a falar nessa nova linguagem. A explosão que eu falo é a explosão orgástica, essa explosão, essa primeira explosão, que todo mundo nasceu dessa explosão.
inclusive a vida que tudo tem aqui. Como começou tudo isso, né? Por uma grande explosão. E isso continua acontecendo com o processo da vida de tudo que nasce aqui. Uma grande explosão. Quando nós falamos em seres conscienciais, o homem, né? O homem no sentido de espécie, nós temos uma dinâmica aqui. E o homem enquanto gênero, que é o masculino, ele sempre foi o fator dominante na Terra até agora. É considerado mais forte, né? E nós temos problemas que estamos tentando buscar resolver. A minha explicação sobre o campo de energia é a seguinte, quando se fala em explosão. Inicialmente, nós tivemos a formação de outros seres humanos a partir de apenas uma explosão. E eu falo isso porque é isso, gente, que aconteceu. Aí nascem pessoas com dificuldade de fazer o circuito funcionar direitinho. Essa explosão inicial, que era apenas uma explosão, nós viemos de uma explosão. Eu vim de uma explosão. Pessoas de muitas gerações, eu tenho os mais 50, os mais 40, os mais 30, muito poucas pessoas vieram das duas explosões, do masculino e do feminino. Por quê? Porque a mulher não se conhecia. A mulher não se conhece. Muitas não se conhecem ainda. Eu tenho experiência dentro do meu trabalho, e tu pergunta para uma mulher, às vezes, com 50, 60 anos, se ela sente orgasmo. E ela diz, eu acho que sim. Não sei, mas eu acho que sim, eu acho que um pouquinho. Eu canso de ouvir isso. E aí tu entende que a pessoa não sabe o que é isso. Às vezes, com 50 anos, 60 anos, a pessoa não sabe o que é isso. E aí, é a mesma coisa quando você pergunta para alguém, você medita? Você sabe meditar? Eu acho que sim. Você compreendeu o que é meditação? Ah, eu acho que sim. É a mesma coisa, gente. Não quero... Eu só fiz agora um paralelo aí para ver que quando a gente sabe o que é, a gente sabe. Simplesmente sabe. Se apresenta, você sabe o que é. Você não vai dizer, eu acho, eu acho que um pouquinho. Você sabe. E tem essa explosão, ela coloca seres humanos com bastante limitação é, no sentido receptivo, no sentido feminino. Então, nós nascemos de mãe muito magoadas, muito feridas. Usar um termo aí, talvez não seja muito bonito, mal-amadas, não tinham prazer, elas serviam apenas, né? Elas apenas serviam. E não sabiam por que elas não eram felizes, elas não sabiam porque elas não tinham a explosão que faz a energia subir. Isso é natureza, isso é saúde, isso é evolução, isso fazer abrir. E outra coisa, o processo orgástico, ele serve de limpeza e purificação do campo de energia. Então, as nossas mães e muitas mulheres, elas não faziam esse processo. Então, elas estavam sempre com aquela energia pesada nelas. Não faziam o processo de purificação. Porque, na verdade, esse é o principal objetivo, é essa explosão também é para purificação. Bom, gente, essa é uma questão, tá? Que nós chegamos até aqui com uma mulher magoada, ferida, machucada, que acordava todas as manhãs de mau humor, né? E às vezes não sabia o porquê, que tem uma menopausa problemática, porque existe uma grande dificuldade de aceitação do seu feminino. E o que está acontecendo? O que aconteceu até agora a nível de jornada evolutiva, dessa busca da natureza, encontrar uma harmonia do feminino e do masculino dentro das concepções, dentro do circuito
que é essa busca da própria existência, encontrar uma harmonia do pai que nutre a mãe, da mãe que se sente nutrida, amada e querida, que ela olha para o filho com esse olhar, que os olhos é a luz, gente. Quem está bastante radiante e amando é os olhos, é onde a gente olha e a gente emite luz, mas também a gente pode emitir mágoa, ressentimento, raiva. Então essa mãe olhou para o filho com amor, com raiva, com mágoa, ou ela olhou, qual foi o olhar que nós recebemos? A criança recebe, e ela vai formando dentro do seu campo de energia essas informações, e ela vai se formando, vai se formando. Bom, isso é um aspecto. Mas existe algo dentro da fisicalidade que é onde nós precisamos dar conta, que é as nossas purificações. Aonde que nós somos formados depois da explosão? Aonde que é dentro da água? Nós somos formados pela água, a água das nossas mães. E essas águas, gente, das nossas mães, eram magoadas, eram muito magoadas e foi formando o nosso corpo, todo o nosso corpo formado por essa água, muitas más águas, e foram formando a nossa estrutura. Aí eu diria para você, isso é certo, errado, isso é o processo de evolução. Cada ser que nasce vem com o propósito de fazer esse processo de purificação. E nós devemos fazer o máximo que a gente pode enquanto mulher, enquanto homem, estou falando de gênero, fazer esse processo de purificação. Limpar do nosso sangue, do nosso molhado dentro de nós, as mágoas. E isso é que nós chamamos de memórias. Então, quando nós entramos dentro dessa área do campo de energia, a fazer as purificações por energia, isso não é feito pela mente, isso é feito por um processo físico, através da água, pode ser solarizada, pode ser chás, uma alimentação específica, envolve meditação, envolve ajuda da mente, nós precisamos conhecer a mente e saber que ela pode nos ajudar com expressões positivas, tem que ter esse trabalho de ajuda a colocar na nossa mente expressões e palavras positivas para nos ajudar a fazer todo esse processo. Hoje eu vim aqui especialmente para falar sobre essa explosão e essa nossa concepção, a nossa formação dentro da água, e por que é tão importante nós fazermos as purificações dos nossos líquidos para limpar nossas mágoas. Sabe por quê? Porque quando nós entramos no campo de energia, começamos a compreender, nós também começamos a compreender outras coisas, que é o que sentimos por nós, que vai fazer a qualidade, que vai fazer nós pensarmos e termos pensamentos a partir daquilo que sentimos por nós. Por isso que essa ideia de amor próprio, de encontrar o próprio amor é tão importante. Porque é a partir dessa purificação, desse movimento, desse sangue limpinho, desses sentimentos bons dentro da gente, pela gente. Aí nós vamos olhar diferente para o outro. Porque a gente encontrou esse amor que é inato, que vai se apresentando porque a nossa natureza é essa. O que nós trazemos são memórias. E nós precisamos, é claro que precisa de um esforço para fazer isso, mas nós precisamos saber como isso tudo funciona. E aí, gente, a nova religião que nós vamos encontrando é o amor. É a pacificação que nós começamos a encontrar dentro da gente. É um olhar diferente para o outro.
é uma aceitação da nossa história. Esse amor que eu falo, ele nasce desse processo de purificação. E os nossos pensamentos, eles nascem desse amor. Nós não precisamos fazer tanto esforço para ter pensamentos positivos, para ser positiva, porque eles vão ser naturalmente positivos. Então, hoje eu quero acrescentar mais algo para você sobre isso, que é o segundo chakra. Nós vamos agora no segundo nível do campo de energia, porque o primeiro nível são os corpos físicos, como eu falei. O segundo nível é os chakras. Daí tem os outros níveis. O quarto nível é o nível do Hara. E assim nós vamos encontrando outros lugares. E o Hara é onde os chakras estão fixados. E nesse Hara existe uma ligação com o nosso DNA e com a nossa energia dessa forma, aonde nós vamos nos encontrando cada vez mais com o Criador. E o segundo chakra, gente, é o chakra onde nós temos o eu sinto. O que eu sinto? O que eu sinto por mim? É isso que nós precisamos descobrir. O que a gente sente pela gente? E isso tem a ver com o nosso próprio amor. Quando eu falo no nosso próprio amor, é isso que eu quero dizer. O que é que você sente por você? Isso é isso que nós precisamos dar conta nesse momento. Porque esse sentir, isso que eu sinto por mim, é que vai determinar o que eu penso, o que eu falo, como eu olho, como eu interajo com o outro. Porque quanto mais eu sinto coisa boa pela minha própria pessoa, mais eu vou ter um olhar legal, bacana, amoroso para o outro. Mais eu vou colocar limites saudáveis. Mais eu vou me colocar no lugar que é o meu lugar. É simples. Tudo começa a ficar mais simples. É isso que eu vim falar hoje, gente. E enquanto eu estava preparando a minha fala, eu escrevi algo que eu gostaria de terminar a minha fala de hoje com algo que saiu assim quase como uma poesia. Eu pensei, como que eu posso encerrar essa minha fala? E aí eu escrevi o seguinte, gente. Estamos em tempos de saber algo que é o nosso sentimento, o nosso sentir, o que cada um sente por si, que determina o nosso pensar, ou o que pensamos, o que falamos, como olhamos. Estamos em tempos onde o outro passa pelo nosso amor para a sua evolução. Estamos em tempo onde a nossa evolução passa pelo nosso próprio amor. E a compreensão do que isso significa, pois o sentir é íntimo, é dentro e é de cada um. Eu gostaria de desejar a você uma ótima semana. Espero que você tenha gostado dessa fala, que tenha te acrescentado, porque, como eu falei, não é tão simples falar de energia. Essa nova linguagem que está pedindo para a gente falar de forma clara isso, porque isso vai respingar na nossa espiritualidade. O que é espiritualidade na linguagem do campo de energia? É o que nós temos de
nascença dentro de nós. Amor, alegria, paz. Inerentemente, todos nós temos isso se nós purificarmos, irmos purificando as nossas águas. Um abraço bem luminoso para você e até a próxima semana. Tchau!